Glória a Deus. Bom dia. Pegue sua Bíblia, levante para o céu. Repita comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: esta é a palavra de Deus, infalível, imutável, eterna, inabalável. Diga: ela é cura para o meu corpo, renovação para a minha mente, alimento para o meu espírito. Diga: eu vou ouvir a palavra de Deus. Diga aí: eu vou praticar a palavra de Deus. E a minha vida, e a minha casa, e a minha família, o meu estado, o meu bairro, a minha rua, o meu país, nunca mais, diga nunca, nunca, nunca mais serão os mesmos. Você crê nisso, irmãos? Você crê ou você só diz que crê? Coloca por favor, Aninha, a confissão que a gente tem. Acha ela aí, tá aí? Eu vou contar até 3 e nós vamos repetir isso junto, amém, irmãos? 1, 2, 3, diga: eu sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, eu sou extremamente rico, eu sou completamente sarado e eu sou plenamente conservado. Mais uma vez: eu sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, eu sou extremamente rico, eu sou. Aleluia. Irmãos, você precisa confessar isso até que isso entre no seu coração e se torne uma verdade, amém? Deus é bom. E eu tenho certeza, irmãos, que tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é para o nosso crescimento. E ainda que aquilo que Deus esteja fazendo, irmãos, venha em forma de correção, de alinhamento, isso tudo, irmão, é para o crescimento da igreja, é para o crescimento da tua vida, é para que Deus possa contar e usar você cada vez mais, amém? Hoje o tema da minha mensagem, irmãos, é calculando o custo. Talvez alguns aqui vão se familiarizar com essa mensagem, porque ela já foi pregada aqui. Mas, irmãos, não pense que para mim é motivo de tristeza ou de alguma coisa assim repetir uma mensagem. Mas pelo contrário, Carol falou sobre honra na semana passada, e eu até tinha algo para falar, irmãos. Eu ia falar sobre dinheiro, e eu ia falar sobre dinheiro pesado na igreja. Porque, irmãos, por que, pastor? Porque, irmãos, dentro da igreja foi colocada uma mentalidade totalmente deturpada que dinheiro não é para crente, que crente não tem que viver bem, que crente tem que viver sempre ali, irmão, no limite. E isso não é a vontade de Deus. Mas, irmãos, ao mesmo tempo Deus falou: ainda não é o momento de falar sobre isso da forma que você quer falar, mas eu quero que você traga algo que vai completar o que a sua esposa falou, que Carol falou sobre honra. Irmãos, e muitas das vezes a gente entra em algumas coisas, a gente toma algumas atitudes, a gente faz algumas coisas que a gente não calcula o custo daquilo. A gente não olha, irmão, para o custo final daquilo que nós estamos entrando. E muitas das vezes, irmãos, somos envergonhados porque não nos planejamos antes. Somos envergonhados, irmãos, porque não paramos para pensar e agimos apenas por impulso ou por emoção, irmãos. E depois que o leite é entornado da chaleira, diga aí, não tem como devolvê-lo de novo para dentro. Ele é desperdiçado, ele é jogado fora. Então eu quero que você se alinhe, irmão, e alinhe o seu coração àquilo que Deus tem para nos falar hoje, para que você possa, irmão, crescer, usar, irmãos, isso de uma forma saudável e sadia para a tua vida. Não é para você se sentir neutralizado ou parado, não, mas é para você entender, irmãos, que antes de qualquer coisa você tem que pensar no que você vai fazer. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 14, no versículo de número 25. Lucas capítulo 14, versículo de número 25. E diz assim o texto: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai
e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não leve a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer conta dos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo a guerra e a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, esse texto ele é muito forte, porque Jesus aqui ele está fazendo a comparação de simplesmente nós servirmos ou não a Ele. E ele começa dizendo, irmão, ora, e a grande multidão com ele. Irmão, Jesus sempre andou arrodeado de uma grande multidão. Jesus nunca andou sozinho, irmão. Por mais que ele quisesse, ele sempre teve alguém com ele. Mesmo quando ele se retirava para os montes para orar, para ter tempo com Deus, intimidade com seu Pai, irmãos, ele ia para um lugar, mas lá do pé do monte, lá próximo da onde ele estava, existiam pessoas esperando. Mas, irmãos, o que eu quero trazer aqui é que Jesus ele fala: olha, não é você fazer 50%, ou 30%, ou 20%, ou 99% você vai se tornar meu discípulo. Se você não negar a sua vida, se você não aborrecer a sua família. Aborrecer, quando ele diz aborrecer, irmãos, é contrariar. Se nós não contrariarmos, irmãos, a ideologia do mundo, o que o mundo está dizendo, o que o mundo está tentando nos empurrar goela abaixo, por amor a Cristo, irmãos, eu acho que isso é muito forte para falar, porque ele está dizendo assim: você não pode ser meu discípulo. E o que é um discípulo? É aquele que andou, que caminhou, que aprendeu e que viveu com seu mestre. Irmão, Jesus está dizendo: se você não está disposto a negar a sua própria vontade, a tomar a sua cruz para me seguir, você não pode ser chamado de meu discípulo. E quantos de nós, irmãos, queremos e nos intitulamos como discípulos de Jesus, mas, irmãos, quando temos oportunidade de errar, irmãos, a gente às vezes não calcula o custo daquilo e acabamos errando, irmãos, sabendo que íamos errar. Eu não estou querendo jogar ou colocar um peso sobre você, ou colocar um fardo sobre seus ombros, porque, irmãos, muitas das vezes a falta de vigilância, ela traz como consequência um erro. Mas, irmãos, a gente precisa entender que para seguir Jesus, não basta apenas vir num culto de terça, não basta apenas vir num culto de quinta, não basta apenas vir num culto de domingo. Irmãos, para ser um discípulo de Jesus, para caminhar com Jesus, para andar com Ele, é necessário, irmãos, que eu deixe de viver a minha própria vida, para viver a vida dele, para viver o que Ele quer. A Bíblia diz, irmão, que uma grande multidão seguia Jesus, e ele sempre enfatizou aquelas pessoas: vocês estão me servindo ou estão me seguindo por quê? Irmão, você já se fez essa pergunta? Eu quero fazê-la para você nessa manhã. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Pastor, porque eu acho aqui mó da hora. Não, irmão, eu vou entrar num assunto daqui a pouco que é bem complexo a isso. Mas por que você está aqui? O que decidiu, o que te levou a decidir a servir Jesus? Um problema, uma situação difícil, uma doença? Irmãos, tem horas que a gente para refletir em algumas coisas até que a gente ouve. Irmãos, e eu
Eu me fiz essa pergunta ontem, antes de dormir: por que eu estou aqui? Será que eu não estou aqui porque eu não tinha uma outra opção para estar em outro lugar? E se eu tivesse a opção de estar em outro lugar, talvez eu não estaria. Irmão, estar aqui não é porque você não tinha uma opção de estar em um outro lugar. Estar aqui é ter a consciência e ter tomado a decisão que sem Cristo você não é nada, que Ele é tudo para você, que Ele é o centro da tua vida, Ele é a coluna central, Ele é a pedra fundamental a qual você precisa edificar a sua vida. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o plano de Deus é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Ou você coloca Jesus em primeiro plano, ou você não pode ser chamado de discípulo de Jesus. Irmãos, eu falei uma frase aqui, acho que na semana retrasada, e irmãos, eu ainda estou remoendo ela, e ela serviu muito para mim, porque eu disse aqui que quem carrega o céu, irmão, não deixa marcas do inferno para trás. E muitas das vezes, irmão, sem perceber, nós deixamos de ser discípulos de Cristo para sermos donos da nossa própria vida, donos da nossa própria vontade. Se as coisas não estão do jeito que a gente quer, se as coisas não funcionam da maneira que a gente gostaria que funcionasse, irmãos, nós se transformamos o nosso semblante, transformamos o nosso jeito de ser. Irmão, Jesus, no primeiro texto lido agora através do escritor Lucas, ele vai dizer para aborrecer pai, aborrecer mãe, mas para quê? Para fazer a vontade de Deus, irmão. E às vezes a gente aborrece para fazer a nossa própria vontade. Está comigo? Irmão, você precisa saber, quem é que já construiu? Já construiu alguma coisa, uma parede, alguma coisa? Né? Quando você vai construir algo, irmão, alguns não, né? Alguns vão ali, pastor, fé, não confunda fé com loucura, amém? Não confunda fé com irresponsabilidade, porque a fé, irmão, ela sempre vem acompanhada de uma palavra, ela nunca virá acompanhada, irmão, de uma loucura natural. Às vezes a gente fala, não, eu vou fazer por fé. Que nem o Edu falou, tem um microfone novo chegando aí. Irmão, eu vou falar por mim. Eu estava vendo mesmo um microfone novo, irmão. Só que eu vi, parece que as coisas no mundo hoje não é nada menos de 5 mil, 6 mil. E eu estava vendo irmão, humilde o microfone, 8.900. Aí eu falei, achei um por 6 mil, olha que benção. E aí na hora, irmão, fui no cartão, o cartão falou assim, eu pode passar que eu responsabilizo. Eu não responsabilizo pagar, mas passar eu passo. Então muitas das vezes, irmãos, a gente precisa calcular o custo natural de como nós vamos fazer uma obra, de como nós vamos comprar alguma coisa, mas também, irmãos, nós precisamos fazer também o mesmo cálculo sobre a nossa vida espiritual. Sobre o que nós estamos vivendo espiritualmente, irmãos. É mais fácil ir para o céu ou para o inferno? Qual é mais fácil? Ir para o céu ou para o inferno? Irmão, ir para o céu é mais fácil que ir para o inferno? Sim ou não? Claro que é, irmão. Porque para ir para o céu basta você aceitar Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador, cumprir os princípios da palavra, andar em alinhamento com a vontade de Deus, você está salvo. E agora ir para o inferno? Para o inferno você tem que pagar para beber, pagar para fumar, pagar para se drogar, pagar para se prostituir. É ou não é? Irmão, para ir para o inferno custa, para ir para o céu é de graça, e tem muita gente pegando a fila de ir para o inferno. Sabe por quê? Porque não pararam para calcular, irmão, o prejuízo final disso. Irmãos, eu meditei bastante essa noite, a noite passada, e irmãos, e eu vi que se a gente não calcula aquilo que a gente faz, irmãos, a gente pode sofrer consequências irreparáveis. Mateus capítulo 7, versículo 13 vai dizer assim, ó:
Mateus capítulo 7, versículo 13 vai dizer assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entrarão por ela. Muitos são os que entrarão, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que se amoldem a ela. Irmão, a porta larga, ela é boa para passar. A porta larga, ela é agradável para passar. E eu vou dizer uma coisa aqui: na porta larga tem tudo que você quer. Na porta larga tem tudo que você deseja. Na porta larga só não vai ter uma coisa. O quê? Jesus. Na porta larga só não vai ter Jesus, irmãos. E muitas das vezes nós olhamos e nos enfeitiçamos, essa é a palavra certa, por aquele, irmão, que a traça corrói, que o ladrão rouba, que a ferrugem estraga, e deixamos de olhar, irmão, para o que é eterno. Eu até falei isso, teve uma conversa de dois irmãos, e eles estavam falando, um era mais cheinho, eu falei isso na pregação que eu preguei sobre isso, e um era mais gordinho que o outro. E aí estava falando de porta estreita e porta larga, e falou: a porta é estreita, tipo dizendo, nesse peso todo aí, nesse tamanho todo aí, é difícil passar. Irmãos, a porta estreita, ela é complicada mesmo. Sabe por quê? Porque na porta estreita não fica teu orgulho, não entra a tua arrogância, não entra a tua prepotência, não entra, irmãos, teu pecado, não entra, irmãos, os teus desejos carnais, não entra. E muitas das vezes, irmãos, sabe o que nos dificulta entrar por essa porta? Porque nós temos e carregamos, muitas das vezes, pecados de estimação. E é sobre isso, irmão, que nós precisamos calcular. Talvez hoje esteja tudo bem, talvez hoje esteja tudo fluindo de forma natural e agradável, irmãos, mas lá na frente, quando eu digo lá na frente, é lá na frente mesmo, é quando ele estiver separando o joio do trigo, os lobos das ovelhas, e que ele disser assim: vinde, amado meu, entrai. Ou ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não. Entrai pela porta estreita, irmão. Agora eu pergunto para você: nós estamos fazendo por onde entrar por essa porta estreita? Nós estamos andando de forma que essa porta estreita, ela está alinhada a nós? Eu não estou dizendo isso, irmão, entenda bem, eu não estou dizendo isso, irmão, se você errou, cometeu um erro, não estou querendo trazer peso, porque, irmãos, todo ser humano é sujeito a erro, mas isso também não é desculpa para viver errando, amém? Não é desculpa para viver errando, mas, irmãos, todo ser humano é. Agora tem uns que ficam errando no mesmo erro constantemente, tem a graça, tem a graça, tem a graça, tem a graça, irmão, a graça para você não pode se tornar libertinagem para o pecado. Então, irmão, quando Jesus está dizendo assim, entra pela porta estreita, Ele está dizendo: ei, assuma a responsabilidade de deixar para trás tudo aquilo que faz separação entre mim e você. Porque, irmão, a porta estreita quer dizer isso, eu estou separando, porque para entrar por essa porta, tem que querer, irmão, tem que desejar, tem que ter vontade. Mas tem gente que não, irmão. Tem gente que quer entrar por essa porta, eu digo pela porta de Jesus, só interessado naquilo que Ele pode oferecer. Irmãos, entenda uma coisa: antes nós não tivéssemos conhecido, porque agora que conhecemos, irmãos, Ele não poupou, a Bíblia diz que Ele não poupou nem os anjos. Então agora que nós conhecemos, irmãos, agora é o momento de alinharmos o nosso coração, é o momento de alinharmos a nossa vida, de colocarmos a nossa casa em ordem, porque assim como foi, irmão, com Ezequias, que Deus falou para ele, mandou o profeta lá e falou: coloca a tua casa em ordem, porque é certo que morrerás e não viverás. Irmãos, Deus não estava falando da vida dele, porque quando o profeta vai lá dizer isso para ele, o que ele faz? Ele vai para a parede, coloca o rosto na parede e ora: Pai, eu tenho andado com integridade
prioridade na tua presença. Então Deus não iria matá-lo ou permitir que ele morresse por causa dele. Mas diga: Deus vê lá o filho dele. É por isso que Deus falou: coloca a tua casa em ordem. Irmãos, nós não podemos servir Jesus ou buscar Jesus pelo simples fato, irmão, de saber que Ele pode nos abençoar ou que Ele pode nos dar alguma coisa. Irmãos, eu costumo dizer isso de vez em quando aqui. Irmão, se não existisse o inferno, nós estaríamos aqui? Se a palavra viesse assim, ó: independente do que faz, todo mundo vai morar no céu. Irmão, a gente já está reunido aqui num domingo de manhã para cultuar o Senhor. Porque, irmãos, quem aqui é mãe? Eu vou pegar as mães, que é mais fácil, e eu sei que não vai ter alguém para tirar eu do que eu quero dizer. Quem aqui é mãe? Qual é o esforço que você faz para amar seus filhos? Qual é o esforço para olhar para ele e amá-lo? Nenhum. E eu duvido, se alguém for em cima do teu filho para agredir ou para fazer o mal para o teu filho, e você tiver, eu duvido que você, que é mãe, não se coloca na frente para defendê-lo. Irmão, porque você não vai calcular o estrago que vai ter. Você vai olhar e vai simplesmente dizer: é meu e eu defendo. Ei, irmãos, Jesus está querendo dizer com isso: ei, vocês são meus e eu não medi esforços para pular na frente e morrer por vocês. Mas eu também não quero que vocês me busquem só por saberem que eu sou um Deus que pode dar coisas a vocês. E lá em João, no capítulo de João, capítulo 6 de João, no versículo 26, olha o que Jesus disse. Olha só como é que ele diz. Isso é o milagre da multiplicação, irmãos. E ele diz assim no versículo 26 do capítulo 6 de João: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste dos pães e vos... eu fui lá, eu estava doente, o pastor orou, o diácono orou, a igreja orou e eu fui curado. Eu estava passando uma situação financeira difícil, eu fui lá, oraram por mim, a minha vida financeira melhorou. O meu casamento estava à beira do divórcio, eu fui lá e Deus restaurou. Eu vou voltar lá, porque lá tem. Irmão, não é errado você querer buscar por bênçãos. Errado é, como o Edu falou, irmão, colocar as bênçãos como prioridade e não Jesus. Ele falou do dinheiro, irmão. Tem muita gente que o dinheiro não é o servo dele. O dinheiro é o seu Senhor. Ele vive por isso, irmão. Ele vive para isso. É a mesma coisa. Tem gente que fala: não, eu vou porque eu sei que lá tem. Irmãos, eu venho porque eu sei que aqui tem o meu Salvador, aquele que morreu por mim, aquele que, independente, irmão, do que eu faça, irmão, se eu me arrepender, vai continuar me amando. E é por Ele que eu estou aqui. É por Ele, irmãos. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui hoje. Eu já passei da fase, irmãos, de pregar por pressão ou por qualquer outra coisa. Se hoje prego, irmão, o faço por amor. O faço porque amo o que faço. Então, irmãos, quando eu venho aqui, eu entendo, irmãos, que não é porque eu preciso de algo. Eu sei que eu preciso mais dele do que de qualquer outra coisa, irmão. Porque ainda que eu perca tudo, se eu ainda tiver ele, irmãos, eu digo porque eu sei, irmão, que mesmo quando eu estava na rua e eu nem conhecia ele, ele me sustentou todas as vezes, irmãos. Eu não tenho vergonha de dizer, todas as vezes que eu estava envolvido em coisa errada, irmão, que a bala estava comendo, que amigos meus morreram do meu lado, ele me privou, ele me guardou, ele esteve comigo. Sempre, irmãos. E não vai ser agora que ele vai deixar eu morrer.
Mas qual é o meu interesse? Qual é o teu interesse em estar aqui? Eu estou porque Ele fez isso por mim. Não, eu estou porque eu descobri que o amor dEle é maior do que qualquer amor, que a paz que Ele me traz é maior do que qualquer paz, e com Ele eu decidi caminhar o resto da minha vida. Quem está comigo, gente? Vocês estão quietinhos assim por quê? Porque eu estou pregando ruim? Vocês, irmãos, nós estamos pensando mais no que Ele pode fazer agora, sem olhar do que Ele está preparando para nós depois. Irmão, talvez você está aqui olhando para o agora. Eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso de um casamento, irmãos. E você não está olhando para a eternidade, ruas de ouro, irmãos, um lugar de... Oh, Jesus! Irmãos, a gente precisa parar de olhar para agora, para olhar para o futuro. E o nosso futuro não vai ser aqui, irmão. O nosso futuro vai ser com Ele, amém? Ainda, irmãos, que eu não te veja mais amanhã ou depois de amanhã. Ei, eu sei que um dia nós vamos se ver. Nós vamos entrar juntos e vamos morar a eternidade no mesmo lugar. João capítulo 6, o mesmo 6, só que agora coloca lá no versículo 35. Jesus falou primeiro: vocês estão aqui só porque vocês comeram o pão da multiplicação e se fartaram. Mas lá no 35 ele vai dizer: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Em outras palavras, irmão, o pão é só um sinal. Porque quem sacia a sua fome, quem sacia a sua sede, não é o que você coloca no teu corpo carnal, mas é o que você se alimenta de mim. É o que você se alimenta de mim, é o que você gasta tempo comigo. Quem está comigo, gente? Agora vamos retroceder João 6, agora no versículo 15. Irmão, quando eles viram que Jesus podia saciar a fome, que Jesus podia fazer milagres, eles logo inventaram uma maneira de pegar Jesus. Olha lá o que diz o texto: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei à força, na minha versão, tornou a retirar-se ele só para o monte. Irmãos, sabendo que Jesus podia fazer tudo o que eles precisavam, falou: vamos pegar ele logo, vamos colocar ele de rei. Mas queriam fazer isso como? À força. Ei, irmãos, Jesus sabia, o tempo dele ainda não era chegado, e muita coisa precisaria acontecer, irmãos. E ele mesmo disse: ei, meu reino não é nesse mundo. Ei, eu não estou buscando por nada daqui, eu não estou querendo nada de agora, irmão. Às vezes a gente vê, e principalmente os jovens, cada hora que sai um telefone novo, um iPhone novo, já fica aquele alvoroço, né? Eu quero. Irmãos, se a gente quisesse tanto Jesus, quanto muitas às vezes a gente quer alguma coisa, a gente já estava bem. É algo simples, irmão. Se a gente quisesse tanto Jesus, quando a gente quer alguma coisa, um carro novo, uma casa nova, um telefone novo, uma roupa nova, irmãos, nós já estaríamos bem. Sabe, às vezes a gente fica numa sede. Irmão, seja sincero agora. Quem aqui já trabalhou mais do que deveria porque precisava comprar alguma coisa? Quem aqui, irmão, já fez hora extra, já passou muito do tempo de sair e continuou trabalhando porque precisava pagar uma conta que fez? Agora imagine se você pegasse todo esse tempo. Eu não vou colocar nem o seu dia todo, eu vou colocar só a sua hora extra. Se você pegasse só a sua hora extra e entrasse num quarto para ficar com Jesus,
Os feriados que você diz assim: eu não posso parar, eu preciso trabalhar. Só as horas do feriado, se você passasse com Jesus. Mas Ele é meu rei, porque Ele pode fazer tudo que eu preciso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a gente fica feliz por causa do pão, irmãos, olha o que diz o texto: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos o mais miserável de todos os homens. Se o que nós estamos buscando em Deus, se o motivo verdadeiro pelo qual estamos aqui é porque precisamos de coisas e sabemos que Ele é Deus que pode realizar o sonho de nos dar as coisas que queremos, medíocres, pequenos, miseráveis. Ei, irmãos, enquanto o mundo, o nosso coração, o nosso homem carnal está apontando para as coisas, Jesus está querendo nos apontar para o céu, irmão, para o eterno. Mas a gente diz: quem é pai aqui? Agora eu vou falar com o pai. Quem é que é homem responsável por uma casa, tem a responsabilidade de pagar as contas? A gente fica pensando: não, se eu não trabalhar vai faltar, se eu não trabalhar vai faltar, se eu não trabalhar vai faltar. Ei, não está faltando nada lá não, está faltando você. O que está faltando lá é você, não é as coisas. Porque teus filhos estão crescendo, as coisas estão acontecendo e você não está percebendo. Tempo de qualidade. Como assim, pastor, tempo de qualidade? Tempo de pegar, irmão, seus filhos e você ter relacionamento com eles. Se esperamos em Cristo só nesta vida, irmãos, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aleluia. João capítulo 6, o mesmo 6, só que agora lá no versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comeres da carne do Filho do Homem, não beberes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá. Se a nossa busca é só pelas coisas daqui, irmãos, a gente está buscando de forma errada. Se a nossa reunião, se o nosso culto de domingo é só, irmão, para vir aqui, se reunir, cantar um louvor, adorar e depois ir embora e deixar de viver, irmãos, tudo que Deus tem é fazer parte. Aquele que come do meu sangue, ou aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. Irmão, sabe o que ele está dizendo? Quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, assim como eu e o Pai somos um, ele se torna um conosco. E quem é um com Cristo, irmão, para pensar no que Cristo viveu, no que Cristo fez, e começa a refletir de que forma? Peraí, Cristo diz que só veio fazer o que viu o Pai fazer, só veio falar o que viu o Pai, então já não tem mais vida, irmão. Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador aqui? Você já perdeu sua vida faz tempo. E você pode ver, irmão, uma coisa, que quem aceitou Jesus já perdeu a vida faz tempo, e toda vez que quer tomar a vida de volta, faz besteira. Sabe por que faz besteira? Porque deixa de ser guiado, para de ouvir a voz. O Espírito até tenta falar, mas ele deixa de ouvir, porque agora ele quer fazer a vontade dele. Ele tomou de volta aquilo que ele deu para Deus.
Jesus aqui está falando, você precisa pagar o preço de renunciar às suas próprias vontades. João capítulo 6, agora no versículo 60. Que bom que está tudo no João, né? No 6. Aleluia. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada. As palavras que vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. João capítulo 6, agora lá no versículo 66, vai dizer assim, ó, versículo 66: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam. Peraí, eu vou comer do corpo dele, eu vou beber do sangue dele. Que doutrina de canibal é esse? Ah, não quero isso para mim não. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou meter o pé, eu não vou andar com esse Jesus mais não. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Acho que agora no 71 que está escrito isso, eu não falei, né? Não, volta no 66, coloca no 67. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é quem? E um de vós, o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de o entregar, sendo um dos. Irmão, às vezes a gente está andando com Jesus. Pega isso, mas entende com amor. Pega isso, mas entende com amor. Irmãos, às vezes a gente está andando com Jesus, foi chamado para ser discípulo, mas porque a gente está olhando mais para as coisas de fora do que para as coisas de dentro, a gente tem o mesmo papel que Judas no reino do céu. Porque eu não traio Jesus só quando eu entrego Ele, eu traio Jesus quando eu escandalizo Ele. Mas eu posso falar uma coisa boa? Jesus deu a oportunidade para Judas se arrepender, ele que não quis. Amém? Então, se você quiser, há arrependimento para você. Pedro disse: nós não queremos só o pão. Irmãos, Pedro falou, quando Pedro fala para Jesus: Senhor, para onde nós iremos? Eu vou para onde, se só tu tens a palavra de vida eterna? Pedro está falando: Senhor, eu não quero só o pão. Só o pão para mim não é suficiente. Nós queremos a vida eterna. Nós queremos o que o Senhor veio trazer para a terra. E entenda uma coisa: Jesus não veio trazer apenas vida para o homem. Jesus veio trazer de volta a eternidade que o pecado nos tirou. Jesus veio nos trazer de volta, irmão. Já disse isso. Vem cá, Edu. Vem cá, seu Gilson. Fica aqui, ó. Um de cada lado. Para lá é o paraíso. Para lá é o paraíso. Fica aqui, ó. Fica aqui. Um virado para frente para o outro, assim, ó. Para cá. Fica aqui, ó. Mais para cá aqui. Do lado de lá é o paraíso. Quer ver? Vocês não vão achar ruim? Vocês vão entender? Vou pegar um casal, James e Laine. Vem cá, Adão e Eva. O Adão era assim, pretinho. Você não sabia, não? Fica lá do lado do paraíso lá. Irmão,
Os anjos agora vão para lá e um para cá. Adão e Eva estão desfrutando do paraíso. Estão desfrutando de toda a bondade de Deus, de todo o amor de Deus, de toda a fidelidade de Deus, de toda a misericórdia de Deus, do amor de Deus. Estão desfrutando. Aí a Eva abençoada está querendo comer uma fruta que não pode. E aí ela come a fruta que não pode. E aí dá para quem? Não, vai comer, você vai comer. Se você não comer, você não entra. Se você não comer, você não entra em casa hoje. Come da fruta. Comeu da fruta, Deus descobre o pecado. Por causa do pecado, Deus tira o homem do paraíso. Vai trabalhar, vai sentir dor. E aí Deus fala assim: por que Deus tirou? Deus tirou porque Deus foi ruim? Deus quis punir Adão? Não, irmão. Deus tirou porque no mesmo lugar que tinha a árvore do bem e do mal, tinha também a árvore da eternidade. E se o homem come do fruto do bem e do mal e depois corre lá e come do fruto da eternidade, o pecado seria eterno e não teria remissão. E aí ele tira e aí coloca o anjo Edu e o anjo Gilson na porta, mais conhecido como Virgulino, para você entender que o anjo do paraíso era bruto, irmão. E aí Deus coloca lá. Deus coloca os dois lá para quê? Vou entrar. Posso entrar? Posso? O anjo, Deus falou o que para os anjos? Você está lendo a Bíblia, não? É que eu não sei o que você vai. Quando os anjos foram para o paraíso, foi para quê? Para ninguém. Então eu vou entrar. Não podia, porque a origem do homem agora era pecaminosa. E aí, vem cá, pastor Marcos, Deus envia Jesus. Jesus vem, ele não vem trazer só vida para o homem. Jesus vem, ele não vem trazer só vida para o homem, mas ele vem trazer eternidade para o homem. Aí ele morre na cruz, o sangue dele é derramado, o sangue dele me lava de todo pecado, de toda culpa, de toda condenação. Agora o homem já não é mais pecador eterno, porque agora há remissão. Jesus vai lá no paraíso e fala para os anjos: agora, irmão, o acesso que foi impedido, agora novamente está liberado para quem quiser entrar, para quem quiser passar, irmão. É por isso que buscar só pelas coisas deste mundo ou dessa vida, irmão, é muito insignificante perto. Obrigado, pastores. É muito insignificante, irmãos, buscar Jesus só para ter um carro, uma casa, só para ter dinheiro. É muito mais do que isso, gente. É muito maior do que isso. É muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Alguém aqui já passou fome? Não, tem gente que já teve vontade de comer. Eu tenho vontade de comer toda hora. Não é fome, é vontade de comer, irmão. Alguém que já passou fome? Irmão, quem já passou fome de não ter o que comer sabe que o que quer é só alguma coisa para pôr no estômago. Você acha que quem come comida do lixo come por quê? Porque chega uma hora, irmão, que ou coloca ou então não aguenta. Irmãos, tem coisas que a gente precisa entender. Uma pessoa quando passa fome, o que ela só quer é o quê? Eu oro para que você tenha fome de Cristo, irmão. Eu oro para que você tenha fome da palavra. Eu oro para que você tenha fome do Espírito. Para você, irmão, toda vez que sentir isso, você ir buscar no lugar onde a fome é saciada. Mas para seguir Jesus, irmãos, Ele precisa ser meu Senhor. E a palavra traduzida de Senhor é dono. Ele precisa ser o meu dono. Quando eu saio da condição que Jesus é o meu dono, eu me torno dono. E quando, entenda isso, para você não deixar nada, nenhuma ponta solta.
O Anderson é dono de uma loja, a Regiane é dona de uma loja. Empresários poderosos do ramo da telefonia celular. Amém? Qualquer coisa pode procurar. Loja no Brasil e no estrangeiro. Irmãos, eles são donos. Vocês precisam de autorização de alguém para mexer em alguma coisa lá? Se vocês quiserem dar alguma coisa que tem lá dentro para alguém, vocês precisam pedir para alguém para dar? É só vocês. Porque eles são. Irmão, quando a gente passa a ser dono da nossa vida, a gente já não tem mais a sensibilidade de perguntar para Deus se o que vamos fazer é pecado ou não. A gente vai e faz. Porque agora passamos a ser dono. Mas se você, assim como eu, irmão, entende isso e quer que Jesus seja seu dono, levante sua mão direita e diga: Senhor, eu entrego o governo da minha vida a você. Eu entrego o domínio da minha vida a você. Eu entrego as vontades da minha vida a você. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo de número 9. Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da palavra Senhor. Quando eu digo assim, eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, eu estou dizendo, eu recebo Jesus como o dono da minha vida. E aí, irmão, agora vamos lá. Eles, como dono, têm uma funcionária. Agora a funcionária pode fazer o que ela quer? Agora a funcionária recebe ordens de quem? Quem é funcionário aqui? Você chega na empresa a hora que quer, você faz o que quer, porque você recebe ordens. Irmão, então se a gente recebe ordem do dono, a gente precisa parar de achar que a gente tem liberdade para fazer o que quer. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você precisa calcular o custo. Atos capítulo 14, versículo de número 21. Atos 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino. Aqui é o que ninguém quer. Aqui todo mundo quer entrar pela porta estreita e achar que depois que passou está tudo certo. Agora é só maravilha, é só festa. Irmãos, diga assim: tribulações. Irmão, a Bíblia vai dizer o quê? Que o dia mau vem para... Jesus, ele falou sobre isso, irmão, não falou? Ele falou o quê? Tem de bom ânimo, eu venci. Irmão, então diga: tribulação faz parte. Só que o problema está como nós encaramos a tribulação, como nós enfrentamos a tribulação. Porque, irmão, quando a gente passa por qualquer tribulação, quando temos um pecado de estimação, é para ele que corremos. É para ele, ao invés de nos lançarmos nos pés do Senhor, corremos para o pecado de estimação. Irmão, eu não quero pregar ou trazer a você um falso evangelho, um evangelho mentiroso. Não, irmão, eu quero trazer a você nessa manhã a verdade de Cristo. Irmão, servir a Deus é ótimo, servir a Deus é maravilhoso, não tem nada que se compare a isso, mas tribulação também faz parte. Não é que você vai acordar dizendo: Senhor, faz se cumprir a palavra que diz que o dia mau vem para todo mundo. Ela se cumpre por ela mesma, irmão. Ela mesmo vai te procurar e ela vai cumprir.
Mas olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. Olha que Paulo fala para o povo de Tessalônica: pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predizemos que íamos ser, e o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho ou o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardeis grata lembrança de vós, desejando muito ver-vos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as vossas privações e tribulações, porque agora vivemos, e se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijemos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo de empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. O que Paulo fala para Tessalônicos, ou para os Tessalônicos? A minha vontade era ir aí. A minha vontade era estar com vocês, mas a gente decidiu ficar aqui. Mas estamos enviando Timóteo, sabe por quê? Porque estamos preocupados com vocês. Nós ensinamos, nós discipulamos, nós levamos o Evangelho de Cristo ao coração de vocês, mas estamos preocupados por causa das tribulações, por causa das dificuldades. Se nessa hora, se nesse momento, vocês permanecerão firmes na fé, ou o nosso trabalho vai ser inútil. Porque, irmão, é muito fácil ser crente quando está tudo bem. É muito fácil ser crente com as contas todas pagas, com a saúde boa, com os filhos alinhados, casamento tranquilo, dinheiro no bolso. Muito dinheiro no bolso. É muito fácil, irmãos. Mas você quer ver o crente? É quando o dia mal chega, irmão. É quando a tribulação chega. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Você me alegrou, Laine. Você me ensinou. Toda vez que eu passar por um problema, eu vou rir no problema por causa de você. E eu vou dizer, e o seu trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão. Eu vou viver para ver e para aplaudir os grandes feitos que o Senhor fará na sua vida. Amém? Vamos continuar, parando no versículo 10. Coloca o 11 para ver se é isso mesmo que eu não anotei aqui. Eu fui agora só pelo impulso. É isso mesmo. O 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirige-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os
Paulo falou assim: eu estou preocupado com vocês, mas conserva o coração, ama uns aos outros, porque, irmão, às vezes amar uns aos outros é passar por cima de algumas coisas que a gente não queria passar. Irmão, a gente precisa entender que a gente só está aqui para seguir o que Jesus fez, e muitas das vezes o que você quer fazer não é a vontade de Deus, não é aquilo que Deus quer. Então, irmãos, às vezes a gente não é sensível, e aí a gente faz. Mas se você percebeu, irmão, que você maltratou um irmão, uma pessoa, vai lá, peça perdão, não tenha vergonha, não seja orgulhosa. Está comigo? Romanos capítulo 8, versículo 18. Eu vou correr, gente, um pouquinho, porque eu acho que agora eu cheguei na metade. Mas se não der para acabar hoje, a gente acaba outro dia. Amém? Mas se você falar que não tem pressa, se você falar: pastor, não tenho pressa, estou contigo e não abro. Meu fechamento. Não, nós não vamos passar, não. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz assim: porque para mim tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a se revelar em... Irmão, hoje parece estar difícil, hoje parece estar complicado. É por isso, irmão, que nós temos que olhar para o eterno. Nós temos que olhar, irmão, para o espiritual. Nós temos que olhar para Cristo, porque é nele que nós encontramos forças para passar por qualquer problema. É nele que nós achamos a saída e a solução para qualquer dificuldade, irmão. Para mim tenho certo que o sofrimento do tempo presente não pode apagar, irmão, o que está me esperando. Ei, irmãos, eu não sei se vocês cantaram essa música hoje. Acho que a Rebeca estava cantando de manhã em casa, não era? Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Irmãos, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos firmes, irmãos. E posso falar uma coisa para você: é por isso que a Bíblia diz que é melhor que sejam dois, porque se um cair, o outro não ajuda a matar, o outro ajuda a levantar. Aleluia. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 9. Olha lá, ó. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação para a vossa alma. Irmãos, vai chegar um tempo, vai chegar um dia que a fé não será mais necessária. Por quê? Porque a nossa alma já foi salva. Nós já vamos estar com Ele. Amém? Precisamos estar o quê? Preparados. O fim, irmãos, é mais importante que o começo. O fim é mais importante que o começo, irmãos. Porque tem muita gente que começou bem, caminhou bem, e no fim se perdeu, irmão. Eu conheço homens, irmãos, que eu quero crer de verdade. Eu quero crer de verdade que morreram e foram para o céu. Eu não posso falar o nome de ninguém aqui, irmão, mas eu quero crer que morreram e foram para o céu. Para alguns vão pegar, outros não. O último que morreu num acidente de moto, eu quero crer, irmãos, que ele foi para o céu. Não é julgando, não é condenando. Se deu tempo, irmão, porque hoje Deus está nos dando a oportunidade de nos arrependermos se estivermos errados. Hoje Deus está nos dando a oportunidade de fazermos certo se estamos andando no erro. Porque, irmãos, a vida, ela não, você não tem o governo da sua vida. Você está bem hoje correndo, pulando, daqui a pouco você vai, vou correr ali na padaria comprar o pão. Esse pão nunca mais chega. Eu vou ali pegar, nunca mais volta.
Irmão, quantas pessoas você já viu sair de casa de manhã e nunca mais retornarem? Pastor, o senhor está falando isso para eu ter medo? Não, irmão, estou falando isso para a gente estar alinhado, porque assim como o dia mau vem, a morte também um dia vai bater, irmão. Se Jesus não voltar, a gente vai morrer. Quem sabia disso? Que revelação, hein? Essa veio do trono. Mas e aí, irmão, como a gente vai estar preparado? Por isso que o fim é mais importante que o começo, irmãos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amaram a sua vinda. Eclesiastes 7:8 diz assim: melhor é o fim das coisas que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Olha esse mesmo texto na versão A Mensagem. Finalizar algo é melhor que começar, ter paciência é melhor que ser afobado e não meter os pés pelas mãos. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gente, dá para anotar todos os textos? Vocês anotam? Depois é só ir lá no YouTube, está tudo lá, é só rever a mensagem. Amém? Porque às vezes a gente usa bastante texto. E quem ainda usa a Bíblia de papel? Quem ainda usa a Bíblia de papel sofre. Nessa hora sofre. Se não conhecer direitinho a Bíblia, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz o texto: ó Gálatas insensato, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, esteja agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmão, o que Paulo está falando para os Gálatas? Ó Gálatas insensatos, como vocês podem ter aprendido no Espírito e agora querem ser aperfeiçoados pela carne? Como vocês ouviram e receberam tantas coisas do Senhor e agora estão jogando isso fora? Porque é isso que acontece, irmão. Até a gente cair em si, alguém nos alertar, irmão. É isso que acontece. A gente vai, irmão, e vai chegando um tempo que a gente vai amadurecendo muito, vai crescendo muito, vai aprendendo muito. A gente acha que agora a gente pode andar no automático. Não ora mais, não lê mais a Bíblia, não jejua mais. E aí, irmão, daqui a pouco está como? Está andando na carne, está vivendo na carne e está achando que está tudo bem. Aleluia. Está comigo? Estou acabando, tá, gente? O prefácio. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos... Poxa, estava correndo bem, estava indo bem, e o que agora está te impedindo de continuar correndo, de continuar avançando, de continuar caminhando? Ei, irmãos, a gente precisa parar de dar desculpa. Ah, eu não vou por causa do fulano, eu não faço por causa do ciclano, eu não... Não, irmão, diga assim: eu tenho uma vida. Irmão, se você fosse gato, tudo bem, você ia ter 7. Mas não, você só tem uma.
E é a sua vida que você tem que olhar e falar: não, eu preciso mais de Deus, eu preciso mais da palavra, eu preciso mais dos irmãos, eu preciso mais congregar. Eu preciso mais, irmãos. Eu preciso mais. Imagine se para ser salvo, para pensar comigo. Imagine se para ser salvo nós tivéssemos que vir aos cultos de segunda a domingo, 365 dias por semana. Imagine se para uma regra de Deus para ser salvo, tem que ir no culto todo dia. Irmão, tem gente que vem e fica 2 horas forçando. Não aguenta ficar 2 horas num culto, quer ficar uma eternidade no céu. Santo, 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 santo. Porque é isso, irmão. Então Deus hoje está alinhando o nosso coração para a gente estar calculando o custo. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: será que vale a pena mesmo ficar aqui? Quer ver uma coisa? Pergunta para a pessoa do seu lado assim, pergunta para ela assim, e aí você me dá a resposta. Pergunta para ela: será que vale a pena ficar nessa igreja? Sim. Pergunta para ela. Sim. O que ela respondeu? Sim. Então vou perguntar de novo. O que ela respondeu? Sim. Não é isso não. Já estão colocando coisa porque estão achando que eu vou falar. Então fica quando a gente for para o céu. Não é isso não. Não, pergunta para a pessoa do teu lado: vale a pena ser membro dessa igreja aqui? O que ela respondeu? O que ela respondeu? Então você que não se membrou ainda, você já respondeu que sim. Entendeu? E a sua palavra não volta atrás. Essa foi uma instrução do Espírito. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Irmãos, nada nos impede de continuar com Cristo. Nada. Nada nos impede. Irmão, Cristo é o centro. Cristo, 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 Cristo e Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Agora eu só vou nos textos, tá, gente? Para você pegar. Quem entendeu esse culto? Que eu ouvi a Carol falando que esse culto tá difícil. Ah, não foi não? Foi você não? Diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, para de olhar para trás, já passou, não tem mais volta. Irmãos, se é algo que foi ruim para a tua vida, perdoe, passe por cima e continue correndo a sua carreira. Continue correndo a sua carreira. Continue correndo a sua carreira. Ei, continue, irmãos. Continue, só continue. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Eu estou buscando Deus na minha casa. Mentiroso! Você não está buscando na igreja, você está buscando em casa. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes passamos demoestações, há demoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se está chegando o dia, irmão. E se ele quiser, vamos fazer assim, vamos estar sempre juntos, irmão, para ele não ter trabalho de ter que buscar um em cada lugar. Irmão, vamos estar tudo juntinho, misturado, que nem... Irmão, é a diferença do saco de batata para o purê. Amém? O saco de batata é um monte de batata junto, e quando você pega o saco, você consegue ver a batata mais feia, a batata mais bonita, a batata mais vistosa. Mas quando você pega a batata, cozinha ela e faz o purê,
Ali você não sabe qual era grande, qual era pequena, qual era bonita, qual era feia. Fica tudo. Irmão, vamos ser tudo igual no reino. Amém? Vamos virar. Essa igreja vai virar um purê de batata. Amém? Um purezão. Mateus capítulo 7, versículo 24. E diz assim o texto: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre... Olha, irmão, olha que interessante. Primeiro ele fala para um homem que edificou a casa sobre a rocha. Mas olha só como é diferente como ele fala com o que edificou sobre a areia. Quer ver? Ó? E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou uma casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua... Irmão, você viu como é diferente o que ele fala de um para o outro? Não, irmão, é Ctrl-V, Ctrl-C. Ele pega, ó, bateu, e para o outro ele falou a mesma coisa. Qual é a diferença? Um se cuidou para construir sobre a rocha, e o outro não se cuidou e construiu sobre a areia. O que ele está querendo dizer? Uns querem ir para o evangelho, irmão, onde Cristo é o centro e a vontade dele predomina, e outros querem ir para o evangelho onde, irmão, a base é a graça e a hipergraça, que pode se fazer o que quiser. Porque quando eu estou no evangelho, que é colocado uma casa sobre a rocha, não é do meu jeito, é do jeito dele. Não é a minha vontade, é a vontade dele. O outro, irmão, não se preocupou, e por isso ele construiu sobre a areia. Ele achou, irmão, esse é o nosso maior problema, é achar que o vento forte, a tempestade nunca vem. E quando ela vem, se nós não estamos edificados, arraigados, o que acontece? A casa cai. Eu quero falar, irmãos, de uma coisa aqui que Deus ministrou no meu coração, e eu preciso dividir isso com vocês. É sobre Saul e Davi, irmão. Saul, irmão, ele estava endemoniado. Às vezes a gente olha e pensa assim: pastor, porque tem pessoas que elas vêm na igreja, elas até gostam e elas não se firmam, elas não conseguem se manter. Irmão, é a mesma história de Saul e Davi. Saul, ele, quando foi consagrado a rei, Saul desfrutou da presença de Deus, Saul desfrutou da glória de Deus, Saul desfrutou do amor de Deus. Quando, irmão, a presença de Deus saiu, irmãos, Saul se viu o quê? Endemoniado. Então toda vez que Saul estava endemoniado, irmão, Davi, ele mandava chamar Davi. Davi subia com a harpinha dele lá e cantava uns louvores, e aquilo acalmava Saul, porque fazia Saul relembrar a glória de Deus. E aí ele falava assim: agora dá para passar mais uma semana perturbado. Eu passo mais uma semana perturbado, aí no domingo que vem eu vou lá, eu escuto um louvor, eu levanto minha mão, eu olho que os irmãos me amam, e aí eu vou embora, e dá para ficar mais uma semana perturbado. Irmão, você precisa parar com isso. Ficar firme. Saul estava endemoniado, irmão. Chama Davi. Davi ia lá, tocava a harpa. Irmão, não era só o diabo que saía. Saul lembrava da glória, da presença, e isso acalmava o coração dele, trazia paz para o coração dele. E aí ele falava: dá para passar mais uma semana perturbada agora. E tem muita gente que está vivendo assim, irmão. Um dia de paz para uma semana, irmão, de turbulência. Para com isso, fica firme. Amém? Não importa o que você fez, não importa, irmão, não importa. Ninguém está aqui para te julgar, para te apontar. Nós vamos te ajudar, vamos cuidar de você, vamos crescer junto. Amém? Mateus capítulo 13, versículo 5.
Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém o sol a queimou, e porque não tinha raízes. Eu pergunto para você: você tem raiz? Você já tem raiz? Você já tem uma igreja para chamar de sua, uma casa para chamar de sua, né? Você já tem raízes? Porque o sol vai bater daqui a pouco, irmão. Mateus capítulo 13, versículo 20. E o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Raízes fracas. Perseguição vem, escândalo vem, tudo vem, irmão. Mas as suas raízes precisam estar fortalecidas em quem? É nele, irmão. Amém? Fica de pé para parecer que está acabando. Ó, eu não cheguei nem perto do meio-dia hoje. Mas eu queria te perguntar se você conseguiu entender. Seja sincero, gente, você conseguiu entender? Você conseguiu? Eu quero antes de tudo, irmãos, nos 2 últimos textos que eu vou ler, eu quero que você já comece a fazer uma reflexão e fazer uma análise do custo que isso vai te trazer para você andar alinhado com a vontade de Deus, em ter uma vida com Deus. Irmãos, é claro que a gente quer o melhor para a igreja, quer o melhor para você, mas se você percebe também que algo precisa ser transformado em você, e tem sido difícil para você sozinho, sabe qual é o nosso maior problema, irmão? A gente está precisando de ajuda e ficar olhando para o lado para ver o que os outros vão falar. Irmão, se é você, sai do teu lugar, vem para cá, vem fazer uma oração você aqui, vem dobrar o teu joelho, amém? Se é um arrependimento de algo que você fez, irmão, se arrependa. E arrependimento é você fazer, irmão, é você pedir perdão e nunca mais fazer, amém? Mateus capítulo 13, versículo 20 diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raízes em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17, o Senhor vai nos dizer assim, ó: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, olhando, o nosso foco está no céu, não está aqui. E para eu terminar, irmãos, Lucas capítulo 8, versículo 15, que vai dizer assim: o que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, esses frutificam com perseverança. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês para terminar. Eu ainda não parei para fazer um cálculo real do que isso vai custar, como eu comecei a fazer agora. Mas pode me custar tudo que eu tenho, só não vai tirar o meu nome do livro da vida. Só não vai tirar o meu nome do livro da vida. Você pode, irmãos, olhar para trás e você pode ver que coisas aconteceram. Você pode olhar no teu corpo e você pode perceber as marcas e as cicatrizes que a vida te deixou. Mas nada, irmão, vai ser melhor do que você entrar no reino do céu.
Nada vai ser melhor do que você permanecer na presença de Deus. Nada vai ser melhor do que você olhar para Jesus e com Ele permanecer. Qual é o custo disso? Eu não sei. A Bíblia vai dizer, irmão, se o seu olho direito te faz pecar, arranque o teu olho direito. Entra no céu sem o olho, mas entra no céu. Se é a tua perna direita que te faz pecar, irmão, arranca a tua perna e entra no céu sem uma perna, porque é melhor chegar no céu faltando um pedaço do que ir para o inferno inteirinho. Sabe, irmãos, às vezes a gente olha e o que precisa é tão pouco. É só quebrar o orgulho. É só quebrar o orgulho, é só deixar de ser avarento, é só deixar de ser prepotente, arrogante. É só, irmãos, é só ser humilde. É só ser humilde. Irmãos, eu vou falar uma coisa que eu já falei algumas vezes em outras ocasiões, mas eu vou falar. Eu sempre fui um cara orgulhoso. Eu sempre fui. De não aceitar muito bem alguns conselhos ou algumas correções. Eu sempre queria, mas irmãos, os orgulhosos não herdam o reino do céu. Por que eu estou falando de mim? Porque eu sou como você. E é sendo como você que eu quero dizer para você, irmãos, se nós nos apegarmos às verdades escritas aqui, se nós caminharmos baseados naquilo que a Bíblia nos diz, irmãos, a gente pode passar por tribulação, a gente pode passar por problema, a gente pode passar por dificuldade, a gente pode, irmãos, de repente por um vacilo até tropeçar. Mas ele diz, aonde abundou o pecado. Ei, você não precisa de mim para ser salvo. Você não precisa do seu irmão do lado, você precisa de você. Olhando para Ele, o alvo é Ele, o foco é Ele. Ei, irmãos, às vezes vai ser necessário se privar de alguns lugares, de algumas pessoas e de algumas coisas. Vai ser necessário. Mas, irmãos, o prêmio maior, o prêmio da nossa soberana vocação, é a gente estar indo para um lugar onde não tem mais anjo protegendo a porta. E quando eu entrar, irmãos, que eu vou entrar, eu olhar e falar, Marcos na fila para entrar, Regiane na fila para entrar, eu vou ver antes disso, Anderson vindo andando para entrar. Ei, irmãos, eu vou ver antes, mas eu vou olhar e eu vou falar, rapaz, até você, Samuel, veio também? Que top, irmão. Porque a gente deixou, irmãos, de fazer a nossa vontade. A gente calculou e viu que o preço do mundo é muito alto para pagar. E o preço de Cristo, tetelestai, está consumado. Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço. O preço já foi pago. Agora cabe a mim e a você desfrutar disso. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Cremos piamente, Senhor, que não queremos ser apenas meros ouvintes. Não queremos ser apenas, Senhor, fracos crentes, mas queremos ser fervorosos operantes da Tua palavra. Quando formos chamados de discípulos de Jesus, queremos ser chamados porque renunciamos à nossa vontade, os nossos desejos, os nossos prazeres, Pai, a nossa carne. Pai, nós queremos olhar só para o autor e consumador da nossa fé. E se há alguém aqui, Senhor, precisando, Pai, de ajuda em oração, que neste momento o Senhor fale ao coração dela. Se você está aqui, irmão, e você se sente fraco, e você se sente distante, sai do teu lugar, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Você não está sozinho, você não precisa caminhar sozinho, você não precisa se sentir sozinho, porque é um corpo inteiro, irmãos, estendendo as mãos para você. Espírito Santo, nós queremos negar, Pai, tudo para fazer a Tua vontade, para estar no centro da Tua vontade,
para cumprir os propósitos do teu coração, Jesus. Nós desejamos estar aqui, Pai, porque sabemos que o Senhor é suficiente nas nossas vidas. Nós cremos, Pai, que se até aqui algo não estava alinhado, agora nós estamos alinhando o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser, Pai, para andarmos segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, e não mais segundo os nossos desejos, segundo as nossas vontades, mas segundo as Suas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.